Irmãos queridos, que bênção é nós estarmos aqui juntos nesta manhã, podendo estar presencialmente aqui. Eu trouxe uns livros aqui, só trouxe eles para ficar aqui do meu lado, não vou citar nenhum, fica tranquilo, só trouxe os livros, você vai entender já já. Muito bem, irmãos, eu quero, dentro dessa série que nós estamos falando sobre a importância da família e sobre a importância de nós termos atitudes estratégicas dentro da nossa comunidade, dentro da nossa casa. Eu penso que há um estilo de vida desenhado nas Escrituras, que quando vira realidade dentro de uma pequena comunidade, quando vira realidade dentro de uma família, isso se torna um ecossistema, isso principalmente operado pela família da fé, tem o poder de ganhar e de sacudir uma sociedade. E é isso que eu quero falar. Você tem algo em casa que pode começar da sua casa, pode começar numa pequena comunidade, que pode incendiar uma nação. Há algo nos céus expressos nas Escrituras, que quando vira uma realidade habitual no nosso coração, através de uma ação determinada e intencional, através de uma visão do coração de Deus, é capaz de criar relacionamentos poderosos e cheios de afeto, e se não bastasse isso, criar propósitos e criar destinos. O Senhor quer recriar destinos nesta manhã. Ele quer recriar. Não importa o nível de superficialidade que os relacionamentos carregam, quando as verdades que nós vamos abordar aqui nesta manhã acontecerem conosco, esses relacionamentos virarão relacionamentos poderosos. Meus amigos, o que muda uma cultura, o que torna você, eu e você, um catalisador do reino de Deus, é quando os nossos relacionamentos ganham a capacidade de enxergar o que Deus sabe ser verdade sobre as pessoas. Eu vou repetir isso. Quando os nossos relacionamentos, eles ganham a capacidade de enxergar o que Deus sabe ser verdade sobre as pessoas, algo sobrenatural acontece, independente do que a realidade mostra. Sobretudo, sabe, quando nós adquirimos a capacidade de ter olhos para ver o que as pessoas não estão vendo acerca delas mesmas e acerca uns dos outros. Deus quer levantar homens com olhos capazes de ver o que ninguém está vendo e o que ninguém está notando, mas que está lá. Está lá. Tudo que o mundo vê e sabe a seu respeito, muitas vezes, às vezes não é uma novidade. Não é uma novidade. É apenas às vezes uma notícia repetitiva, marcante, sobre talvez até um fato desagradável. Às vezes é assim sobre nós. As pessoas conhecem as nossas falhas, conhecem as nossas incapacidades. E na verdade, quando as pessoas sabem quem nós somos, muitas vezes conhecem a gente do dia a dia e elas não veem novidade em nós. Tudo que elas têm para dizer é uma notícia repetitiva sobre um fato, e às vezes isso se torna uma goteira, uma ladainha, e às vezes nós temos essa impressão sobre as pessoas: aquele lá, aquela lá, aquele lá, e já tem um diagnóstico no meu coração, no nosso coração. O mundo foi feito para viver em novidade de vida, e novidade de vida vem de Deus. Existe algo nos céus capaz de tomar a terra de assombro, se for praticado numa escala consciente, intencional, premeditada e localizada. E o Espírito Santo vai te ensinar isto nesta manhã, e eu quero aprender isso. Esse princípio, meu irmão, se você cultivar o que você vai ouvir aqui nessa manhã, isso vai mudar a sua realidade, vai te colocar num outro lugar, não importa quem você seja, e eu vou provar isso aqui nessa manhã. Esse princípio vai reescalar você de forma poderosa, e está além de tudo que você já ouviu, praticou ou tentou no que tange a relacionamentos. Isso vai reinventar você e vai ajudar você a espalhar os valores do reino, a fé e os princípios do reino que você crê, de forma poderosa e eficaz, mais do que você pode imaginar. Eu, em 2017,
numa madrugada eu tive um sonho. E eu conheci um homem no sonho. Nunca, vocês já viram isso? E eu naquela madrugada, eu comprei esse livro pela internet. Cultura da Honra. E esse livro, Deus é Bom. E esse livro, Traduzindo Deus. E esse livro, Profecia Extasiante. E esse livro, Escola de Profetas. Esses livros mudaram a minha maneira de ver as coisas. Nós temos alguns, talvez, deles na livraria, você pode pedir, vende na internet. O que eu descobri, meus irmãos, é que o reino de Deus, ele é altamente contagiante, muito poderoso. O que eu quero dizer para você nessa manhã, pode pôr o slide, eu quero falar para você do que pode acontecer numa família quando ela aprende uma cultura profética e uma cultura de honra. E eu quero me lembrar de uma comunidade que nasceu lá no dia do Pentecostes. A propósito, domingo passado foi o dia de Pentecostes. E naquele dia, 120 pessoas, elas foram inundadas do Espírito Santo. E de repente elas começaram a falar de uma maneira diferente que ninguém compreendia. E o que aconteceu é que de 120 do dia para a noite eles se transformaram em 3.000. E depois, numa outra semana, eles já estavam em mais 5.000. O que aconteceu naquele lugar que quase 10.000 pessoas do dia para a noite quis experimentar aquilo? O que foi que aconteceu? O segredo daquela pequena comunidade foi ter entendido o que é uma cultura profética e de honra. E eu vou aqui hoje falar com você um pouquinho das duas para você. Eu queria que você, se você tiver aí nas suas mãos, abrisse em Atos 2, capítulo 14 e 18. 14 a 18. E nós estamos naquele dia, naquela manhã, no dia das primícias, onde o sacerdote ele vai oferecer o pão da colheita, vai tirar do forno, depois de todos os dias, né? Depois da Páscoa, depois de tudo aquilo que aconteceu, ele está celebrando o dia das primícias, e de repente o Espírito Santo desce e inunda aquela comunidade, e começa a haver um alvoroço começa a acontecer. E lá em Atos 2,14, Pedro se levanta com os 11, Pedro está lá do lado dele, tem 11 pessoas, ele se levanta com os 11 apóstolos e grita para a multidão: ouçam com atenção, meus companheiros residentes, situados aqui em Jerusalém. Vocês precisam entender claramente o que está acontecendo aqui. Eu quero falar claramente o que acabou de acontecer aqui. Estas pessoas, elas não estão bêbadas como você pensa, pois são 9 horas da manhã. Este é o cumprimento do que foi profetizado por meio do profeta Joel. Pois Deus diz, presta atenção, pois Deus diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre todos, e farei que os seus filhos profetizarão, e eu farei que os seus filhos profetizarão, e eu falei que os seus filhos, e fareis que os seus filhos profetizarão, e os seus jovens terão visões, e os seus velhos terão sonhos, e até sobre os meus servos, e sobre as minhas servas, eu derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. O que mudou a história daqueles 120 homens, de uma semana em que eles se tornaram quase 10.000, foi a capacidade de receber o Espírito Santo para poder expressar essa cultura de honra e esta cultura profética. Não existe nada que pode resistir a uma cultura profética e uma cultura de honra. A igreja apostólica nasceu nestas bases. Uma dessas noites eu tive um sonho com uma grande igreja, estava escrito nela assim: igreja apostólica. A igreja que nasceu fundamentada nessas bases. E eu estou convencido que nada pode influenciar uma cultura do que essas duas coisas que o Espírito Santo entregou para eles naquela manhã. Pedro disse: está se cumprindo hoje o que Joel disse:
vossos filhos profetizarão. Enquanto eles estavam ouvindo um som estranho, na verdade, Pedro estava dizendo que aquilo era o produto daquilo que Joel havia profetizado. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Profetizar é para os filhos. Profetizar é para os filhos. E eu queria que você soubesse, que eu estou convencido, de que se o Espírito Santo nos der esse presente, nós seremos a comunidade mais contagiante desta cidade. Esse livro me levou para os Estados Unidos, e levou alguns amigos meus, porque isso caiu no meu coração. Eu não sei tudo, eu ainda faço muitas coisas que eu não gostaria, mas eu estou perseguindo isso. Eu quero honrar a minha esposa, os meus filhos, os meus amigos, os meus pastores. Eu quero honrar a todas as pessoas. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero que você abra em Zacarias, capítulo 12, 8. 12, 8. O Espírito Santo tem uma surpresa para você aqui hoje. Há uma antiga profecia no livro de Zacarias, capítulo 12, 8, que diz assim: Naquele dia o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, de modo que o mais fraco, diga forte, o mais fraco deles se tornarão tão fortes quanto o rei Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Imagine este arquétipo. Zacarias está dizendo que vai acontecer algo que o mais fraco entre eles se tornará como uma multidão de Davis, uma multidão de poetas, uma multidão de guerreiros e profetas, uma multidão de tangedores, estadistas, homens segundo o coração de Deus. Diga aleluia. Mas o útero que gera estes homens, o útero que gera, o ventre que acolhe esse tipo de gente, precisa ser um ventre de honra e um ventre profético. Estes homens só podem nascer e se desenvolver dentro de um ambiente profético, de um ambiente de honra. A comunidade dos apóstolos, sob a liderança do Espírito Santo, estava incendiada com maravilhas que iam acontecendo naqueles dias. E após aquele episódio, onde Pedro e João sobem ao templo, para a hora nona da oração, na Porta Formosa, ele encontra aquele paralítico, e ali acontece algo que atrai atenção. É um episódio que vai levar Pedro para a prisão, e lá Pedro olha e fala para aquele homem, para aquele coxo, que havia 38 anos parado naquela porta, e ele diz: o que eu tenho, isso te pertence. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu carrego dentro de mim te pertence. Levanta e anda. Pedro é chamado para ser interpelado. Pedro é chamado para prestar contas. E lá no capítulo 4 de Atos, 5, eu acho que é o capítulo 3, 24, algo acontece. Pedro vai dar uma explicação. E Pedro já tinha dado uma explicação sobre o dia de Pentecostes, mas agora ele vai dar uma explicação sobre aquele feito. E ele diz o seguinte: por que vocês estão se maravilhando disso? Por que vocês estão maravilhando-se disso? Como se pelo nosso próprio, pega essa, Rafael, próprio poder ou piedade, nosso próprio poder ou piedade, pudéssemos ter feito isto, tivéssemos feito ele andar. Não é sobre mim, não é sobre Pedro, Tiago, João, não, eu vou dizer para você a respeito do que é. Sabe onde tudo isso começou? Pedro, Atos 3, 24 diz: de fato, todos os profetas desde Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês, pega isso, e vocês são filhos dos profetas. Vocês são filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência,
todos os povos da terra serão abençoados. Você é filho do profeta, vocês são filhos dos profetas. Vocês são filhos dos profetas, a mesma unção. Pedro, na verdade, está tentando entregar para eles uma resposta. Aquilo que era o fruto da evidência que estava pesando sobre Pedro, Tiago, tinha um endereço, era a influência do Espírito dos profetas. E eu quero te dizer uma coisa, a mesma unção que estava sobre Isaías, Zacarias, Amós, Irarará, meu irmão, todo aquele discernimento, fragmentado do reino que eles tinham, estava disponível na plenitude para aquela comunidade, e está disponível para nós hoje. Vocês são filhos dos profetas, diga eu sou filho do profeta, diga aí Silvia, eu sou uma filha dos profetas, eu carrego um DNA profético. Jesus, note isto, os filhos profetizarão, apenas os filhos dos profetas é que vão fazer o que eles fazem. Se você não reconhece a sua paternidade, você precisa aprender sobre ela nesta manhã. Volte comigo, os filhos e as filhas profetizarão, os jovens terão visões, e sobre os velhos sonharão sonhos. Imagine aqui nessa comunidade não tem ninguém na geladeira, não tem ninguém no banco, não tem faixa etária obsoleta, ninguém sobre forma nenhuma é desperdiçado, porque todos eles têm algo poderoso, capaz de ser capitalizado para o reino de Deus, diga aleluia. A família, a comunidade toda está trabalhando junto, os filhos, os jovens, os pais, os velhos, todos sabem o seu papel nessa atmosfera, todos estão trabalhando em sincronia com o Espírito Santo. Este era o ano 33 da era cristã, e foi o start para que todas essas pessoas, e eu creio que o Espírito Santo está por fazer isto cada vez mais. Ele está fazendo, você precisa ter olhos para ver, você precisa parar de ver TikTok, precisa parar de ver Instagram, precisa parar de começar a ver os milagres que Deus tem feito, porque aí você precisa ler livros. Em 4 anos eu comprei mais de 60 livros, eu acho, porque eu decidi mergulhar, e eu ainda estou aprendendo, falho tanto ainda, mas eu pergunto para você, como é que isso vai acontecer entre nós, se não nós discernimos o que é uma cultura profética, uma cultura de honra? Eu queria ler um texto em Isaías 51, e esse texto Deus trouxe no meu coração o ano passado, antes de eu ir para Portugal. Deus me deu essa palavra, e eu até compartilhei com os irmãos aonde eu fui, e cada vez esse texto tem ficado mais fresco para mim, orbitado no meu coração. Isaías 51 diz o seguinte, eu preparei para ler 4 versículos aqui, eu vou ler os 4, 51, 12 e 16, eu preciso de muito tempo hoje, porque eu tenho surpresas aqui. Isaías 51, 12 tem uma profecia, e diz assim, Deus está falando, eu sou, presta atenção, aquele que vos consola. Eu sou aquele que vos consola. Eu sou aquele que vos consola. Eu sou aquele que vos consola. Quem és tu para temer o homem que é mortal, ou o filho do homem que se torna em erva? Como você é capaz de se esquecer do Senhor teu Deus que te criou e estendeu os céus e fundou a terra, e você teme continuamente todo dia o furor do angustiador, quando ele se prepara para destruir? Você está temendo, você está desesperado por causa do coronavírus? Eu sou o Deus que te consola. Eu não estou falando de imprudência, eu estou falando de um Deus que te consola. E ele fala que, onde está o furor daquele que te atribulava? Eu quero profetizar que nós vamos passar essa onda dessa doença maldita, e nós vamos prevalecer. O exilado cativo sairá depressa e não morrerá na caverna, e o seu pão não lhe faltará, porque eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas.
o Senhor dos Exércitos é o teu nome. E esse texto que eu vou dizer agora, ele acendeu na minha mente. Eu estava lá, eu peguei a minha Bíblia, que não é essa aqui é só para me trazer aqui, para vocês verem que é bonita. A minha é toda rasgada, zoada. Essa aqui é só para pregar, entendeu? Ela nem é usada quase. Só para trazer aqui. Que vai ficar feio trazer aquela Bíblia, né? Os irmãos vão falar, nossa, olha a Bíblia. Esse texto saltou no meu coração. Eis que ponho as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão, para fundar novos céus, e estender nova terra, e para dizer a Sião, tu és o meu povo. Ele diz que todas essas realidades vão acontecer quando eu colocar as minhas palavras na sua boca. As minhas palavras na sua boca, Nájila. Quando você tiver as minhas palavras na sua boca, eu então vou fundar novos céus e vou fazer nova terra. Cadê meu negócio aqui? Meu negócio, vocês preferiram esse? Tudo bem, não tem problema não. Tá tudo certo. Não é de... deixa eu dizer uma coisa. Quando as suas palavras carregam as palavras de Deus, quando você expressa algo do sotaque da cultura dos céus, da cultura profética, da cultura da honra, os novos céus e as novas terras são experimentadas e são fundadas sobre a vida das pessoas. Falar as palavras do Pai, falar as palavras do Pai, falar as palavras do Pai, as palavras que Ele colocou na sua boca, é isso que é o mais poderoso. O que a profecia pode fazer nesses dias? O que a profecia quer fazer nesses dias? Ela quer trazer a realidade do céu na terra. Ela quer fazer acontecer na terra o que você é nos lugares celestiais. Sabia que você está assentado com Cristo em Deus nas regiões celestiais? Isso está escrito em Efésios capítulo 1. Sabia disso? Você está assentado. Existe uma realidade espiritual que você já desfruta. Só que a profecia tem a capacidade de trazer os céus para a terra. É a materialização da sua identidade verdadeira. E não só a sua, mas a identidade das pessoas ao seu redor. E profecia é imitar o que Deus faz o tempo todo. E eu vou mostrar aqui para você o negócio. É chamar a identidade daqueles que estavam escondidos, perdidos e cheios de medo. Profetizar é liberar uma palavra que muda o destino dessas pessoas. Eu queria dizer para você uma coisa. O que será que teria acontecido com Moisés? Aquele homem gago, frustrado, fugitivo, no deserto, na terra de Midian, naqueles dias, apacentando. Como teria sido o final dos seus dias? Fugiu do Egito, veio apacentar ovelhas, viveu e morreu, e ponto. Ele era gago, tinha perdido as suas habilidades, a frustração tinha tomado o seu coração. Mas aparece um Deus diante dele e diz: Moisés, vai a Faraó, que eu vou libertar o meu povo. E Deus muda o destino, aquela palavra muda o destino. O que teria sido daquele menino, que ia ser um homem, mas que não ia se transformar em mais nada, porque durante a vida inteira ele achava que não passava de uma criança. Quando ele diz assim: como eu sou muito novo, sou um jovem. Mas Deus chega para ele e fala assim: Jeremias, eu ponho as minhas palavras na tua boca, e eu te constituo profeta entre as nações. O que teria sido dele? Um homem que estava marcado para viver intrigado, cheio de medo, completamente atormentado pela influência do inimigo. Por que Gideão estava intrigado? Porque ele estava malhando trigo no lagar, e ele estava intrigado. Deus não me abençoa mais. Se Deus estivesse comigo, se Deus estivesse vivendo aqui nesses dias, a minha vida seria outra. De repente o anjo do Senhor aparece para ele e fala: ei Gideão, homem valente, ei Gideão, homem valente, vai Gideão, o Senhor é contigo, salva Israel. Mas o Senhor não está comigo. Uma palavra profética muda o destino das pessoas. A profecia vê pessoas terminadas, sabia? A profecia vê coisas acabadas. Ela desbloqueia
o que ainda não existe, mas estava lá o tempo todo. Uma só palavra é capaz de fazer as pessoas abraçarem uma nova vida. Foi o que aconteceu com Moisés, foi o que aconteceu com Gideão, foi o que aconteceu com cada um que passou por essa experiência de ouvir a voz de Deus e ganhou um propósito claro e definido. A profecia gera uma nova realidade em lugares, em pessoas completamente diferente daquela que se vê. A profecia é um convite para não se viver por vista, mas se viver pela fé. Como é poderoso quando uma palavra é liberada. Eu pergunto para você, lembra que nós lemos a profecia de Zacarias? O mais fraco deles será como quem? Como quem? Como o rei Davi. Tem alguém prestando atenção. Como o rei Davi. O mais fraco deles será como o rei Davi. Espera aí. Mas sabe como uma pessoa pode sair de fraco para virar Davi? Quando nós sabermos sobre estas pessoas o que Deus sabe ser verdade sobre elas. Quando você tiver a coragem de dizer às pessoas tão somente as coisas que você imagina que Jesus seria capaz de dizer a elas, você não só está profetizando, mas você está levantando um ânimo para operar conforme Deus planejou. Você não muda a vida de um fraco dizendo assim: você é um fraco mesmo, hein? Você é muito fraco. Você não muda. Você é um miserável fraco. Não se muda a vida de ninguém. Deixa eu dizer o que a Bíblia diz. Diga o fraco. Diga o fraco. Eu sou forte. É assim que a Bíblia ensina. É assim que a Bíblia... Diga o pobre. Eu sou rico. O que você diz de você mesmo? Quero dizer que muitos de nós não ajudam a Deus na hora que a gente está falando sobre nós mesmos. Diga para os temerosos: não percam a fé. Poderoso é o Senhor quando clama seu nome. Meu irmão, você precisa experimentar o que é um ambiente profético. O ambiente profético é quando você sabe que tudo é como é porque Deus falou que é, e não porque as circunstâncias dizem. Mas eu quero dizer uma coisa para você: tem muita gente correndo atrás de profecia. Isso está errado. Tem gente que gosta de falar igual o povo de Israel, que fala assim para Moisés: você faz o seguinte, vai ter um profeta lá naquela igreja lá, tá? Então eu vou fazer minha inscrição para o culto. A Bíblia diz assim, que o povo chegou para Moisés, Marisa, e falou assim para o povo: vai lá, Moisés, ouve tudo que o Senhor falar, e você fala com a gente o que o Senhor falar, porque a gente não quer ouvir a Deus, a gente prefere você falar para nós. Moisés pega e fala assim: quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta. Quem dera todos nesta manhã levantasse com o espírito profético nesta igreja. Um profeta é aquele que encontra a voz de Deus todos os dias, porque ele tem relacionamento com Ele, e ele sabe o que Deus fala, e ele sabe o quanto Deus é bom. Meus irmãos, um profeta é aquele que encontra ouro no barro. Um profeta é aquele que encontra ouro no barro, ouro no lodo. Ele não está procurando o lodo, ele está procurando o ouro. Só que parece que tem gente que gosta de lodo. Os maledicentes em geral são pobres, muito pobres, porque ele só procura e enaltece o lodo. Olha, mas aquele cara é assim, ele é assado, ele é isso, ele é aquilo. Os maledicentes não estão atrás do ouro. Ele gosta do barro, ele dá ibope para o barro. Ele está atrás de fofoca, de más notícias, de menosprezar e de dizer quanto aquilo é ruim. Ele tem um aparelhinho chamado um ruindômetro. Já ouviu falar esse aparelhinho? Vende no Mercado Livre, é só você comprar. É um especialista no ruim, te faz ser um especialista no ruim. É muito ruim, muito ruim, muito ruim, muito ruim. Mano, não dá. Meus olhos precisam parar de destacar o ruim e começar a encontrar o ouro que Deus colocou lá, e que só os filhos dos profetas podem enxergar. Só os filhos dos profetas podem enxergar. Eu vejo muita gente tacando o pau no governo, na cidade, na economia, na sociedade, na igreja. A vida dessas pessoas não sai do lugar. Você foi para ser chamado para ser um vaso de honra. De honra. Mas eu estou falando que eu quero justiça. Quer justiça? Então, justiça se faz com misericórdia.
Justiça se faz com misericórdia. Deixa eu dizer uma coisa para você. O ministério profético tem a ver com procurar o ouro, o tesouro. O preço que Jesus pagou na cruz determinou o valor que as pessoas têm. Chris Vallotton fala isso, que o valor que Jesus pagou na cruz determinou o valor que as pessoas têm para Ele. Determinou o valor daquilo que Ele comprou. A profecia traz às pessoas uma revelação da glória para o qual Deus a destinou elas. Uma vez, não sei se vocês já ouviram falar do Mike Bickle, ele é o pastor daquela igreja, como chama? Oração 24 horas, né? I Hope. Um dia um homem chamado Bob Jones chegou para ele e deu uma palavra profética para ele. Lá atrás, quando não tinha internet, quando não tinha nada, você vai ter um movimento. E falou, e você vê, eu vi o Mike Bickle dar esse testemunho, e ele conta o que uma palavra profética é capaz de fazer. A cultura profética, ela muda a vida de pessoas, muda a vida de famílias, muda a vida de cidades, muda a vida de destinos e muda a vida de nações. Eu estou bem dentro do tempo que eu queria, glória a Deus, Rafael. Eu queria passar um filme agora, porque agora eu quero falar sobre honra. E você precisa ter em mente que tipo de honra que nós estamos falando. É de 7 minutos, 8 minutos. E se isso não tocar o seu coração, nada mais pode fazer. Honra é aquilo que traz vida à profecia. E você vai entender algo. Eu queria passar aqui. Vamos ver esse filme. Eu não consigo ver isso daí sem dizer: Senhor, Tu és maravilhoso. Alguém deve ficar no céu. Por segurança. Vou ficar bem. Me encontrem naquele poço quando voltarem. Você me daria de beber? Você me ouviu? Isso é ruim, hein? O quê? O senhor sendo judeu, pedindo a mim, uma samaritana, uma mulher. Me desculpe. Devia ter dito, por favor. Não é seguro você ficar aqui sozinho. Nem você. Por que não vem com os outros? E por que tão tarde assim? As mulheres não vêm ao poço quando é mais fresco, pela manhã? Bom, nenhuma delas quer ser vista comigo, então eu tenho que vir ao meio-dia. No calor, como você gentilmente me lembrou. Por que não querem ser vistas com você? Longa história. Eu ainda gostaria de beber água, se puder me dar um pouco. É incrível o que uma garganta seca faz. Eu não sou impura para você? Não será maculado por essa ânfora? Talvez algumas pessoas do meu povo digam isso sobre suas mulheres, mas eu não. E o que você diz? Digo que se soubesse quem eu sou, você teria pedido água a mim. Jura? E eu lhe teria dado água viva. Só que o senhor não tem com que tirar a água e esse poço é fundo. Além do mais, por que você precisa de mim se tem sua própria reserva de água viva? Longa história. Mas a água judaica é melhor do que a samaritana, né?
Não foi o que eu disse. Por acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? A sua água é melhor do que a dele? Eu conheço Jacó. E digo que quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Isso seria ótimo. A água que eu der se tornará dentro da pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. É mesmo? Sim, é mesmo. Prove isso. Primeiro, vá, chame o seu marido e volte. Então eu mostro. Eu não tenho marido. Tem razão. Você já teve 5. E o homem com quem vive agora não é seu marido. Já entendi. Vejo que é um profeta. Você veio pregar para mim. Não. Normalmente, a única coisa boa de vir aqui sozinha é que eu posso escapar de ser condenada. Eu não estou aqui para condenar. Eu cometi muitos erros. Muitos erros. Mas são homens como você que tornam impossível que eu faça alguma coisa a respeito. Como? Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Dizem isso porque o templo está lá. Sim. Exatamente onde não é permitido. Eu vim para quebrar essas barreiras. E está próxima a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Então, para onde é que eu devo ir quando eu precisar de Deus? Eu nunca recebi nada de Deus, mas mesmo se recebesse, eu não poderia agradecer. Qualquer lugar. Deus é espírito. Está chegando a hora, e de fato já chegou. Que não importará onde você o adora, mas que apenas faça isso em espírito e em verdade. Coração e alma, esses são os adoradores que o Pai procura. Não importará de onde você é ou o que você fez. Você acredita no que eu digo? Ai, moço, até o Messias chegar e explicar tudo e resolver essa bagunça, inclusive a minha, eu não confio em ninguém. Você estava errada quando disse que nunca recebeu nada de Deus. Esse Messias de quem você fala, eu sou ele. O primeiro se chamava Ramim. Você era uma mulher de pureza. Estava animada por se casar. Que? Mas ele não era um bom homem. Machucou você. E fez você questionar o casamento. E até a prática da sua fé. O segundo se chamava Fazard. Na sua noite de núpcias, a pele dele tinha cheiro de laranja. E até hoje, toda vez que você passa pelas laranjas do mercado, você se sente culpada por deixá-lo. Porque ele foi o único homem verdadeiramente devoto com quem você esteve. Mas você se sente indigna. Por que você está fazendo isso? Eu não me apresentei ao público como o Messias. Você é a primeira. Seria bom se acreditasse em mim. Você escolheu a pessoa errada. Eu vim a Samaria só para encontrar você. Você acha que foi um acidente eu estar aqui no meio do dia? Eu sou rejeitada por todo mundo. Eu sei. Mas não pelo Messias. E você sabe essas coisas porque você é o Cristo. Eu vou contar pra todo mundo. Eu estava contando com isso. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Não será só sobre montanhas ou templos. Logo. Só o coração. Você promete? Eu prometo. Este homem me disse tudo o que eu tenho feito.
Ele deve ser o Cristo! Espera! Adeus! A sua água. Você esqueceu a sua... Venham ver um homem que me disse tudo que eu tenho feito! Mestre, temos comida. O que o senhor quer? Eu tenho uma coisa para comer que vocês não conhecem. Te trouxeram comida. Espera um pouco. Contou a ela? Uhum. E ela pode contar aos outros? Mas que comida? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. O senhor contou a ela quem é? Uhum. Então isso significa? Significa que vamos ficar alguns dias aqui. Faz muito tempo que semeiam, mas agora os campos estão prontos para a colheita. Chegou a hora? Vamos. Isso! A honra, ela muda a vida das pessoas. Aquela mulher samaritana, ela saiu. Nunca alguém falou dos pecados dela desta forma. Todo mundo via pecados sobre ela, mas ela só estava tentando acertar. Ela só estava tentando ser diferente, fazer com as próprias mãos. Ela não sabia, não tinha nada que tinha, ela não tinha aprendido de ninguém. Mas Jesus chega para ela e fala assim: vai se instalar em você uma fonte. E essa mulher se transforma numa fonte. Eu aconselho você a baixar este aplicativo The Chosen, assistir todas. Eu já assisti umas 20 vezes. Porque Jesus é incrível, Ele faz isso com as pessoas. Ele restaura a honra, Ele restaura a dignidade. Ele diz quem elas são perante o Pai. Deixa eu te falar uma coisa. A honra é tão prática. Ela é tão prática. A honra é o valor que você acredita para as pessoas que estão na conta de Deus. A honra é mostrar para as pessoas qual é o saldo delas com Deus. Mas eu vejo pessoas acusando as outras. Eu vejo pessoas desfazendo das outras. No meio cristão. Isso não tem nada a ver com esse homem. Não tem nada a ver com ele. A conduta do tratamento e comportamento, muitas vezes que nós temos com as pessoas, está determinada na performance que as pessoas carregam. Nós fomos chamados para iluminar o valor que Deus colocou sobre as pessoas. A honra e a profecia, ela anda de mãos juntas. Eu não estou falando de bajulação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Honrar é escolher qual conselheiro você vai ter. Isso eu aprendi com o Danny Silk, desse livro aqui, ó. Desse livro aqui. A honra é escolher qual conselheiro você vai ter quando uma pessoa ou circunstância está diante de você, independente da atitude dela. Mas na verdade, sabe o que acontece? O Danny Silk conta uma coisa, eu vou tentar aqui contar como ele contou. Toda vez que vamos destinar um valor às pessoas, estamos tentando ver se tem alguma performance que pode realmente valer a pena a nossa avaliação. E dependendo da performance, nós qualificamos as pessoas. Honra não tem nada a ver com performance. Lembra da viúva do gasofilácio? Esta mulher aqui, ela deu mais do que todos os outros. Sempre estaremos diante de um espírito de amor e um espírito de medo. E sempre que estamos diante do espírito do medo, nós vamos ter uma capacidade de qualificar as pessoas de um jeito diferente daquele que o Espírito Santo quer qualificar. E tanto o Espírito Santo como o espírito do medo, eles amam ser o meu e o seu conselheiro. E na hora que vamos qualificar as pessoas, nós estamos mostrando quem é o nosso Pai. Quem é o nosso Pai. Jesus veio a esse mundo para mostrar o seu Pai. Se você quer que a profecia e a honra seja coerente, ela precisa estar alinhada com os valores do Pai. Se não tivermos muito claro isto, tudo é desonra. A honra não se trata do que você pensa ou acha. A honra se trata sobre o que o seu Pai sabe de ser verdade sobre as pessoas. Lembra de Isaías 51? Eis que ponho as minhas palavras na tua boca e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar novos céus e nova terra, e para dizer a Sião, tu és o meu povo. Quando uma pessoa contraria você ou discorda de você,
é a hora que você vai precisar escolher qual espírito você vai escolher para fazer as suas qualificações. Eu queria dizer uma coisa para você. A honra se trata de representar o nosso Pai. O medo tem a ver sempre com a punição. Quando o espírito do medo controla você, você está arquitetando em como punir alguém. Punição e amor não compartilham o mesmo ambiente. Eles não conseguem produzir geração de Davis. Os fracos, eles precisam saber que Jesus não desprezou eles, não desistiu deles, não rejeitou eles. Deixa eu te falar uma coisa. Os céus veem todos os fracos como Davis, como guerreiros. Honra não é algo que você recebe, honra é algo que você dá. Nunca você vai estar no controle do que recebe, mas você sempre vai estar no controle do que você pode dar. Muitas vezes as pessoas vão te ofender, você não está no controle do que aquela pessoa está falando para você, mas você sempre estará no controle daquilo que você pode falar e dizer. Isso é cultura da honra. Você foi chamado para honrar todas as pessoas. Eu quero terminar aqui com uma historinha para você entender um pouco o que é honra. E o Dennis Steele que conta isso, eu quero contar, talvez gostaria de poder fazer como ele, só para você entender. Vou falar para você um pouquinho o que é honra. Isso aqui eu tirei dele, peguei dele. Ele diz o seguinte: vamos supor que o pastor Carlos Alberto entrasse por aquela porta aqui agora e chegasse aqui. E aí você ia dizer: uau, que homem incrível! Que homem maravilhoso, vamos aplaudir o pastor Carlos Alberto, ele é incrível. Afinal de contas, ele tem deixado um legado nessa terra, ele fundou essa comunidade, ele gerou muitos homens e mulheres. Isto é honra, que legal, glória a Deus, pastor Carlos Alberto, maravilhoso. O Dani Silk diz assim: deixa eu te mostrar o que está acontecendo aqui. Em outras palavras, é como se você estivesse dizendo assim: pastor Carlos Alberto, aqui no seu coração, pastor Carlos Alberto, você fez o que eu faria, mas só que melhor do que eu, está entendendo? Você fez o que eu faria, até melhor que eu mesmo. Bravo, eu amo tudo eu em você, eu gosto, tudo que há de mim está em você, eu gosto muito. É assim que nós entendemos honra. Eu procuro por mim e você. Se você faz o que eu gosto, se você bate com o que eu aplaudo, com o que são os meus valores, então eu cubro você de honra. Né? Ah, eu sei quem é o pastor Carlos Alberto, aquele cara. Ah, ele me lembra uma pessoa que eu admiro muito. É assim que é às vezes. Eu amo todo eu em você. Isso não é honra, irmãos. Honra é quando nós olhamos para a pessoa e dissemos a ela o que Deus diz que ela é. O que Deus diz que ela é. Aí o Dennis Silk propõe um teste, ele falou isso porque nos Estados Unidos isso é muito interessante. Ele falou assim: quero que você pense em alguém nas últimas eleições nacional, o candidato que ganhou a eleição que você não votou. Isso serve para o Brasil também, é muito bom. Estados Unidos isso é muito tenso. Pensa no cara que você não votou e ele foi eleito. Lembrou dele, dela? Agora quando você ouve seu nome, sua voz, o seu rosto, aí você diz assim: eu sou um cristão, eu tenho que honrar esse cara, porque afinal de contas é muita responsabilidade. Ele está lá e como cristão preciso honrar ele. Veja só, não está ressoando nada de honra dentro de você. Não está ressoando nada em você, sabe por quê? Porque você não gosta dele. Porque você não gosta dele. Porque quando você vê a pessoa, você ouve a voz dela, você vê o nome dela, você não tem nada daquela pessoa que tem em você. Eu honraria aquele cara se eu tivesse votado nele. A grande verdade, meus irmãos, é que muitas vezes nós estamos honrando a nós mesmos, nas pessoas. E Deus está olhando para nós e diz: vocês são uma geração de profetas, rios de água viva vão fluir de vocês. E eu queria chamar a banda aqui em cima, mas antes da banda eu tenho uma outra surpresa. Deixa eu dizer uma coisa para você eu quero terminar com isso. Jesus está indo para Jerusalém,
Ele está indo para Jerusalém. E ele chega para os seus discípulos e fala assim: foi uma longa jornada até aqui. Rapazes, eu passei os últimos 3 anos da minha vida com vocês. Eu alinhei vocês, eu preparei vocês para o next. Vocês vão viver muitas coisas, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu dei tudo que era do meu pai, eu dei para vocês. Mas eu quero dizer para vocês, nesta noite, vocês vão me negar. E vocês vão dizer que não me conhecem. Um deles em especial, Pedro, pula e fala assim: não, eu não, onde já se viu? Que ideia mais louca o senhor teve? E Jesus fala: todos vocês vão me negar e vão correr. E sabendo que isso ia acontecer, sabe, Gabi, sabendo que isto ia acontecer, Jesus chega e fala assim: eu quero fazer uma coisa. Eu quero separar um tempo de comunhão com vocês. Diga, ai. Esse é o nível de Jesus. Sabe o que ele faz? Ele diz: Rafael, vamos cear juntos? Vamos ter comunhão juntos? Jesus derramou a maior parte do tempo sobre aquelas pessoas que iam traí-lo. E Jesus chama eles para aprofundar um tempo de relacionamento. Sabe, irmãos, nós somos chamados para ser um cabo canaveral, um lançador de foguetes. E a profecia e a honra para com as pessoas é capaz de fazer isto. Durante muito tempo na minha vida eu quis ser um foguete. Mas hoje eu quero ser uma plataforma de lançamentos de foguetes. Eu queria chamar o Rafael Linhares e a Cíntia aqui, rapidamente. Eles têm 5 minutos. Rafael e a Cíntia, cadê aquele microfone que eu pedi para deixar preparado? Esse aqui? Rafael e a Cíntia, eu queria que vocês ouvissem, vem para cá um pouquinho, o que a honra e o que a palavra profética pode fazer na vida de uma pessoa. Eu queria que vocês ouvissem rapidamente. Peraí. Bom dia, meus irmãos, uma honra estar aqui. Recebi o convite ontem, né, do Arnaldo, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, lá em Isaías 61, né, está sobre nós para falarmos das boas novas aos quebrantados. Então, assim, eu não poderia me omitir, né? E foi o que Pedro fez, inclusive, né, quando recebeu o Espírito Santo lá em Pentecostes, em Atos 2. Ele se levantou e começou a falar aquilo que o Senhor estava fazendo. E o Arnaldo me pediu para contar aqui sobre o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E ontem eu tirei um tempo para orar sobre isso, né? Para perguntar para o Espírito Santo o que ele queria dizer nesta manhã. E eu comecei a escrever muita coisa, sabe? Criando expectativas. E eu coloquei um louvor e o Senhor colocou exatamente essa palavra de Isaías 61 no meu coração. O Espírito do Senhor está sobre mim para falar das boas novas, daquilo que o Senhor fez. Então não era sobre o que eu ia trazer, sobre algo que eu podia dizer, mas era sobre o testemunho, sobre aquilo que o Espírito Santo fez através da minha vida. E eu sou fruto de uma profecia na vida da Cíntia. Vai ser difícil falar isso sem me emocionar, porque inclusive é a primeira vez que eu falo isso para muitas pessoas. As pessoas que estão mais próximas de mim sabem, mas eu era viciado em cocaína, né? E a Cíntia, ela começou a frequentar a comunidade e foi recebida pela Sullivan. Nós fomos recebidos de forma incrível na igreja, mas assim, a gente teve um processo, né? E esse processo de transformação, a palavra diz que a graça que nos transforma é a que nos conduz, né, para a santificação. E a gente viveu isso dentro de um ambiente de honra, onde nós pudemos ser vulneráveis com o Arnaldo, com os amigos, com a Sullivan. E assim, foi um tempo que o Senhor foi amadurecendo, foi transformando as nossas vidas. Mas especialmente eu lembro de uma palavra que o Arnaldo me deu. Nós estávamos no GC na casa do Rogerião,
E o Arnaldo, enquanto nós orávamos no final da reunião, ele me trouxe uma palavra dizendo que o Senhor estava trazendo um novo estágio de relacionamento, de aceleração do relacionamento com o Espírito Santo, com o Senhor, e que o Senhor revelaria o coração dele para mim sobre os meus projetos, sobre os meus planos. E isso, a palavra diz que nós devemos guardar com expectativa, né? Com esperança as promessas do Senhor. E foi o que eu fiz ali, sabe? E a partir dali, assim, a minha vida começou a ser transformada. O Senhor revelou sobre a IDW, as pessoas que me conhecem mais de próximos, nós temos uma empresa de uniformes. E o Senhor começou a me revelar de que a IDW era uma empresa a serviço do reino, uma empresa que seria responsável por motivar pessoas. E o Senhor tem dado esta visão a mim. Inclusive quero honrar aqui o meu sócio que abraçou esta visão, o Henrique. E nós temos feito isso, sabe? As pessoas são prioridades para nós ali na IDW. Os nossos colaboradores, os colaboradores dos nossos clientes. E inclusive nós temos, o Senhor me deu uma visão sobre nós termos carregar, nos nossos uniformes, carregar um fator que levaria motivação para as pessoas. E o Senhor colocou no meu coração uma carta profética, e essa carta ela vai junto com os nossos uniformes, capacitando, dando encorajamento para as pessoas, para que elas possam atuar sendo a melhor pessoa para executar a tarefa delas aonde elas estiver trabalhando. E isso tem queimado o meu coração. É sobre realmente ser próspero, sobre saber que está no centro da vontade do Senhor. Tentei resumir o mais rápido possível. Foi legal quando a Cíntia chegou uma vez lá em casa e ela falou um monte de coisa do Rafael. Lembra, Cíntia? Lembro. E aí o Rafael foi lá e ele falou assim: se ela ficar falando coisa da minha vida. Fala aí, Rafael, esse pedacinho. Fala aí. Pode falar. Graça e paz, queridos. Na verdade, quando eu comecei o GCEM, a primeira vez que nós fomos, ele falou assim: se você falar da minha vida para alguém, eu pego e vou embora. E todas as idas ao GCEM eram isso. Ele já rezava a missa já antes de chegar lá, né? Se você falar alguma coisa, eu vou embora. E às vezes ele não ia, eu ia sozinha, por muitas vezes. E aí teve uma vez que foi só eu, ninguém foi no GCEM naquele dia, só eu e o Valentim. Foi quando eu comecei a dirigir, porque eu não sabia dirigir, e ele não me levava, então às vezes eu não ia, porque ele não me levava. E aí eu falei, eu vou. Eu peguei o carro à noite, eu dirigia mal pra caramba, gente, e eu fui. E aí naquele dia só estava eu, Arnaldo e a Sullivan. E Deus falou tanto comigo naquela noite. Deus usou o Arnaldo e falou que a minha vida ia ser transformada. Mas para isso eu precisava permanecer. E foram anos lutando, mas eu permaneci em Cristo. E em um culto em que nós estivemos aqui das mulheres, a pastora pediu para a gente escrever 3 coisas que nós queríamos que se realizassem e que nós iríamos profetizar sobre as nossas famílias. E eu fiz isso, que era o retorno do meu esposo, a cura dele, porque era difícil. Ser esposa de um usuário é difícil. E Deus fez, Deus transformou o meu casamento, a minha família, em um outro culto. É só para falar de profecia, que profecia se concretiza, gente. Uma irmã daqui, eu não sei o nome dela, mas toda vez que eu vejo ela, eu olho assim com muito carinho. Ela orou comigo em um culto e Deus trouxe uma palavra para ela, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que era para eu permanecer e que Deus ia fazer algo incrível na minha vida e que eu ia provar disso. E nós oramos juntas e hoje eu posso dizer, eu e a minha casa servimos o Senhor. E o milagre se concretizou na minha vida e na vida da minha família. É isso. Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor? Isso. Aleluia. Glória a Deus.
O Rafael, ele é um dos caras. Eu ligo para o Rafael quase todos os dias. Nós falamos quase todos os dias. Eu tenho saudades do meu amigo. Ele é incrível. Você vai entender se você começar a ser amigo dele também. E eu tenho vários amigos incríveis. Eu queria chamar um deles aqui, que é o pastor César. Sabe, irmãos, obrigado, queridos. Eu louvo a Deus por tudo que Ele vai fazer na história das nossas vidas. Nós precisamos amar. Aonde está escrito que nós devemos honrar todas as pessoas? No mesmo lugar que está escrito que nós devemos amar todas as pessoas. Eu sei que o Senhor quer dizer quem você é nessa noite. E Ele quer capacitar você a dizer quem são as pessoas com base na sua palavra. A palavra de Deus é que diz, que fala da verdadeira identidade das pessoas. Por isso, nessa manhã eu queria que você colocasse-se de pé. Eu queria que você dissesse: Jesus, muito obrigado, porque a minha vida muda hoje, a minha perspectiva muda hoje, o meu coração muda hoje. Um lar de exaltação, onde os demônios temem, em meio à adoração. Este é um lar de cura, com fé podemos crer. Olhamos só pra ti, Deus. Vem, faz o teu querer. Muito bom, gente. Obrigado, Rafael. Cíntia pelo testemunho. Obrigado, Reinaldo, pela palavra. Por lembrar que o pessoal acha que profecia, ambiente profético, é uns negócios estranhos, onde alguém vai lá, tem que pôr a mão na sua cabeça, faz um monte de grito e dá direção para a sua vida. Ambiente profético é onde as pessoas têm o Espírito Santo, é isso. Você tem o Espírito Santo dentro de você. E quando chega uma pessoa, o Espírito Santo te mostra sempre o melhor dela. Não é que a gente deve ignorar as dificuldades. A Cíntia não ignorou as dificuldades, mas ela disse: eu resolvi crer que Deus pode fazer. E hoje é o Rafael que está aí fazendo isso com tanta gente com ela, não é verdade? Todos nós podemos fazer. Jesus falou para aquela mulher: eu sou o Messias. Foi a primeira vez que ele se revelou. Falou uma pessoa menos provável do mundo, aquela que não se achava nada. O legal desta série do The Chosen, que eles, como os caras têm que filmar, eles têm que criar um contexto, eles têm que imaginar como foi. Quantas pessoas a gente conhece que bastaria a gente dar uma palavra de encorajamento? Então eu queria desafiar você, primeiro quantos aqui estão aqui hoje porque alguém viu uma coisa boa quando ninguém viu? Oh, Jesus. Este é o reino de Deus, amém? Este é o reino de Deus. Vamos fazer isso com as pessoas, irmãos. Vamos ver as coisas, vou dizer: o Senhor vai mudar você, Ele transforma. Só se você não quiser. Se não quiser, não tem jeito. Mas, né? E a honra exatamente é isso. A honra é uma coisa que a gente dá, né? Jesus deu a honra daquela mulher ser a primeira a saber que, da boca dele, que ele era o Messias. Então, você tem muito mais do que você imagina, porque você tem o Espírito Santo, você tem Jesus. Se você não experimentou Ele ainda, basta dizer: Senhor, me arrependo de viver separado. Se você nunca entregou a sua vida a Jesus, se você é apenas um religioso, alguém que frequenta a reunião, que fica vendo se vai ser bom, se vai ser ruim,
Se você é daqueles que fica escolhendo culto para assistir ou fica vendo, olha, isso não é igreja. Igreja é uma família para pertencer. Igreja é um lugar onde você vive em amor com os irmãos. Se relaciona com pessoas que erram, pisam na bola, às vezes falam besteira para você, mas você não abandona porque você tem uma aliança. Você diz quem você é mais importante, o que você faz. Eu estou com você quando você acerta 50%. Porque nós vamos permanecer juntos. Amém?